Bem-vindos ao mais artístico e divertido canal do YouTube! Hoje a gente vai falar sobre arte bizantina. Esse é um dos vídeos que eu já queria fazer há muito tempo pro canal, porque eu gosto muito de arte bizantina, eu estudei muitas matérias sobre esse tema na faculdade, então eu estava muito ansiosa para trazer esse tema aqui para vocês. Então, o que é arte bizantina? Então a gente já tem que começar pelo nome, né? Bizantino vem de Bizâncio, que era um dos nomes da cidade que era a capital do Império Romano do Oriente. Então, Bizâncio ou Constantinopla, por causa do imperador Constantino, que fundou a cidade em 330 d.C., e que essa cidade fica no local onde é a atual Istambul, né, a capital da Turquia. Então, por isso que a gente fala em arte bizantina. Então, o que rolou? A gente tinha o Império Romano, e o Império Romano foi se expandindo, e daí quando chegou um período que estava muito difícil administrar o Império inteiro de um lugar só de Roma, tinha Roma como a capital do Império Romano do Ocidente, e Bizâncio ou Constantinopla como a capital do Império Romano do Oriente. Só que o que aconteceu foi em 476 depois de Cristo, Roma foi conquistado pelas tribos bárbaras e o Império Romano do Ocidente acabou. Ele foi, sendo desmembrado, sendo conquistado e tal, mas o Império Romano do Oriente sobreviveu e sobreviveu por muito tempo, até 1453, quando os turcos invadiram e conquistaram tudo. Então, nesse período, não somente em Constantinopla, mas também em várias outras áreas que foram influenciadas por esse império, que teve uma fronteira aí fluida durante esses 1000 anos, mas que abrangeu muitos lugares na Ásia, partes da Itália. Então a gente vê obras de arte bizantinas na Itália, em vários lugares aí, Europa, Ásia e tal. Então, durante todo o tempo desse império, mais ou menos ali a partir do século VI, quando um estilo realmente cheio de características que seriam próprias ao Império Bizantino surgiram, até o final aí do Império tiveram algumas características que definiram a arte deste Império Bizantino. E é bem interessante a gente notar que mesmo sendo um império enorme, a Itália ali de Constantinopla, de onde é Istambul hoje, é muito longe, mas existiu uma certa homogeneidade. É muito interessante, mesmo sendo um período, um território muito grande, existiu uma certa homogeneidade na arte que era feita aí neste império. Então, que formas de arte a gente encontra? Então a gente tem arquitetura e as decorações da arquitetura, Então a gente tem mosaicos maravilhosos com fundo dourado, por exemplo, aqueles ali bem no início da arte bizantina. Então aqui no canal, por exemplo, eu já falei dos mosaicos da Catedral de Ravenna, que mostram o imperador Justiniano e a imperatriz Teodora, que são maravilhosos. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição do canal, mas assiste esse primeiro, depois você vê o outro. A gente tem também pinturas murais, então pinturas decorando igrejas e outros prédios. A gente tem ícones, então pinturas de santos, da Virgem Maria e tal, que em vários momentos acreditou-se que esses ícones, e acredite-se ainda, acreditou na igreja ortodoxa, que esses ícones eles tinham poderes milagrosos, curativos e tal, cada ícone tinha o seu poder aí. Miniaturas de livros, as iluminuras que decoravam ali os manuscritos, joias, bordados maravilhosos. A gente vê no mosaico de Teodora, por exemplo, na Catedral de Ravenna, que o barrado da roupa dela é todo bordado com as figuras dos Reis Magos. Então, não muitas peças sobreviveram até os nossos dias, porque é tecido, É algo muito delicado que acaba estragando com o tempo, mas o bordado era bem importante. Além de pequenos outros objetos de ourivesaria, tipo relicários, pequenas caixinhas e objetos em marfim, por exemplo, capas de livro e até porta-joias e tal. E é interessante a gente notar uma característica importante da arte bizantina, que grande parte dessa arte é arte religiosa. Em muitos objetos e muitas obras, mesmo o objeto sendo laico, ou seja, ele não sendo religioso, a fronteira ali entre o sagrado e o profano é o que não é sagrado, o que não é religioso, é uma fronteira fluida. Então tem muitos objetos, por exemplo,
anéis de casamento, que tem várias inscrições ligadas a Deus, que tem imagens religiosas, roupas que podem ter bordados religiosos, outros pequenos objetos, né, que podem ter aí imagens relacionadas ao sagrado. Então, essa fronteira aí entre o sagrado e o profano é muito fluida. E algumas das características principais da arte bizantina é, por exemplo, a sua rigidez. Então, as figuras, elas não têm movimento, assim, tipo, tem uma figura falando com outra, ela tá assim. E a pessoa do lado tá assim. Ninguém tá, né, tipo, a figura tá ali, estática, paradona, rígida, meio achatada, então ela é 3D. Ela é um rolezão ali achatado. Nos mosaicos, por exemplo, a gente tem o fundo dourado, que representa o espaço divino, que é atemporal, né? Não tem tempo, não tem espaço, é um espaço ali de Deus, né? Um espaço ali sagrado, que não existe. Então a gente tem muito a tradução em imagens de conceitos teológicos. Então rolou muito na cristandade, antes de ser dividido, né, entre igreja católica e igreja ortodoxa. Primeiro era todo mundo junto, era só cristãos, era isso. Aí depois houve o cisma e se dividiu. Então tinham altas tretas teológicas aí, né, basicamente para decidir o que é verdade e o que não é verdade na religião. Então isso tanto antes de existir a igreja católica e a igreja ortodoxa, antes do cisma, era tudo junto, tudo a mesma coisa. E depois também, só na igreja ortodoxa, continuou outras altas tretas. Por exemplo, a gente teve uma treta, no momento, que queria se pensar qual era a verdadeira natureza do Cristo. Então, se o Cristo era completamente divino, completamente humano, ou meio divino. Então, todo esse significado, muitas vezes a gente vê, por exemplo, nas igrejas. Se quem mandou construir aquela igreja era, sei lá, um bispo que era de um lado da treta, você vê as influências ali nas pinturas e tal, você vê que ele era a favor daquele lado. Porque geralmente os programas iconográficos, que a gente chama, né, as imagens que eram colocadas, não era simplesmente o artista, né, que na época era um artesão, era um grupo de artesãos, ia lá e falava, vou fazer assim. Não era assim. Era algo previamente decidido, estudado, para passar um significado, um conceito, né, tudo em relação àquela teologia que era aprovada naquele momento, naquele local, por aquela pessoa que encomendou aquilo. Então a gente tem que pensar sempre isso, sobretudo se a gente está falando da decoração de uma igreja, algo grande assim, que era sempre muito pensado para passar esses significados. Então, por exemplo, no mosaico do Justiniano da Teodora, vocês vão ver lá que tem todo um significado que queria se passar com esse mosaico. Então, né, não era tipo, vamos fazer assim, não. Tipo, tinha regras a serem seguidas e uma definição antes do trabalho ser realizado de como deveria ser feito. A gente vê muitas vezes também nas figuras, né, da arte bizantina, um rosto meio padronizado. Então tem sempre uns olhões. As pessoas do Império Bizantino tinham um zoião assim, não necessariamente, é só um padrão de rosto que usava-se na época, né, que escolheram que era um rosto legal, aí um rosto estilizado, e não está imitando a realidade, né, que está representando com linhas básicas, né, por isso que a gente tem essa impressão também muitas vezes de achatamento, de não ter movimento, porque são linhas básicas, né, não tem aquele sombreado, aquela busca ali por traduzir o movimento, por traduzir uma figura 3D, não é essa a ideia, não é que a artista não sabia fazer, pessoal. Não era a ideia, o importante é passar o conceito, a ideia era outra. Não é que o artista não sabia fazer, pelo amor de Deus, não vai me falar isso que vocês me deixam chateado. E esses rostos, inclusive, muitas vezes eles não eram individualizados, ou seja, a gente tem lugares que o rosto é realmente individualizado, né, que é para ser parecido com o da pessoa que está sendo representada, que cada pessoa que está ali naquela cena tem um rosto diferente. Por exemplo, no mosaico do Justiniano e da Teodora, por exemplo, no mosaico da Irene Comnene, que está em uma outra igreja, a gente tem rostos individualizados, mas muitas vezes os rostos não eram individualizados. Então todo mundo ali tem a mesma cara, né, em algumas representações. Porque a ideia não era necessariamente mostrar
representar a realidade, mas mostrar uma ideia, um significado. Então, nas igrejas, a gente tem uma progressão do nível de sacralidade do espaço. Então, conforme você entra, você vai tendo imagens cada vez mais importantes, mais sagradas, né? Conforme o espaço vai ficando mais sagrado, e o altar é o local mais sagrado. Então, no altar em si, geralmente você tem imagens que mostram que o Cristo encarnou. Então, que o Cristo veio para a Terra, né? Que ele nasceu e tal. Então, muitas vezes a gente tem a Virgem Maria. Então, a Virgem Maria em algumas imagens tradicionais, frequentemente então a mesma cara também. Então, por exemplo, a gente tem a Theotokos. Em grego significa mãe de Deus, porque no Império Bizantino a língua oficial era o grego, porque a região ali tinha sido colônia grega antes de ser dos romanos. Então a gente tem a figura da Theotokos, que é ali a Virgem com o menino Jesus. A gente tem a figura da Virgem orante, que é uma virgem rezando assim com as mãozinhas para cima. Então, a gente tem essas figuras tradicionais, cada um tem seu nome, que eram colocadas aí nas igrejas. Então, algo bem rígido, tipo assim, a Virgem Orante, você representa assim, pá. A Theotokos, você representa assim, pá. O Cristo Pantocrator, que ele é o cara poderoso do universo todo. Então aí tinham regras para representar cada uma dessas imagens. E mesmo o Império Bizantino tendo acabado, a arte bizantina continuou influenciando várias áreas que tinham a influência da Igreja Ortodoxa. E mesmo até hoje a gente vê muitos ícones que seguem várias características que eram do Império Bizantino. Então, por exemplo, o fundo dourado continua aí sendo uma influência até hoje. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiverem mais dúvidas, comentários, outras obras bizantinas sobre as quais vocês gostariam que eu falasse, deixa aí, porque eu adoro falar sobre esse tema. Eu já pesquisei muito sobre esse tema, mas eu não sabia se era um tema que interessava tanto pro pessoal aqui do canal. Então me digam se é legal ou se não é legal a gente falar mais sobre isso. Então é isso, beijinhos e até a próxima!